A igualdade de todos perante a lei é uma ideia que é básica e crucial dentro de uma democracia. Mesmo que na teoria isso seja uma verdade, fica evidente que na prática nem sempre acontece. Pessoas pobres e principalmente negras continuam atingidas pela violência do Estado e ignorados pela justiça. Este vídeo é sobre um momento histórico onde os reflexos dessa desigualdade eram muito fortes. E também sobre os movimentos que aconteceram para superar essa situação de leis injustas e de segregação racial. Vamos falar de história. Muitos dos estados do Sul, vencidos na guerra, criaram leis que garantiriam uma segregação cada vez maior entre a população negra e branca. Elas proibiam, por exemplo, que negros utilizassem hospitais, escolas, igrejas e certos espaços e serviços públicos, uma vez que eram próprios apenas para a população branca. O movimento dos direitos civis foi um conjunto de manifestações que aconteceram entre os anos 50 e 60, que tinham como seu objetivo o melhor tratamento da população negra. Nós iremos focar neste vídeo em 3 nomes que fizeram parte desse movimento: o pastor Martin Luther King Jr., Malcolm X e Angela Davis. Martin Luther King Jr. nasceu no dia 15 de janeiro de 1929, em Atlanta, Geórgia. King formou-se bacharel em teologia no estado da Pensilvânia e, posteriormente, recebeu o título de doutor em filosofia pela Faculdade de Teologia da Universidade de Boston. Foi quando ele conheceu e adquiriu grande admiração pela ideologia de resistência não violenta de Gandhi. King sempre foi bastante envolvido em debates e questionamentos que abordavam a questão da luta pelos direitos civis e igualdade racial nos Estados Unidos, sendo filiado à Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, uma instituição fundada no início do século XX com o objetivo de lutar pela conquista de direitos completos às populações negras. Em 1955, Rosa Parks foi presa e julgada por não ceder a um branco um assento de ônibus na fileira reservada a negros. Isto motivou um boicote aos ônibus em Montgomery e Martin Luther King ganhou notoriedade nacional pelos seus discursos e por seu papel nas manifestações que aconteceram nos estados segregados. Após mais de um ano de manifestações pelos Estados Unidos, a Suprema Corte declarou no dia 13 de novembro de 1956 que as leis de segregação no Alabama eram contra a Constituição. O boicote aos ônibus se encerrou quase um mês depois da declaração. King seguiria firme e forte na luta pelos direitos civis, notabilizando-se cada vez mais como protagonista do movimento. Entretanto, seus discursos não conquistavam apenas adeptos. Fortes grupos de oposição também se formavam e enxergavam no pastor uma ameaça ao que eles acreditavam ser a ordem naquele momento. A partir daí, não apenas ele, mas também seus familiares passaram a correr constante risco de morte. Inúmeras vezes, ele foi alvo de tentativas de assassinato, de atentados à bomba à sua casa e também sofreu fortes acusações contra sua integridade. King foi investigado pelo FBI, que grampeou suas ligações e até o enviou uma carta recomendando que ele cometesse suicídio. Mas apesar de tudo, Martin Luther King seguiu bravamente sua jornada, deslocando-se por várias cidades do sul dos Estados Unidos, levando sua mensagem de motivação e também negociando com lideranças políticas por reformulações nas leis. O seu discurso, intitulado I Have a Dream, no monumento dedicado a Abraham Lincoln, presidente americano que aboliu a escravidão logo após a Guerra Civil. Além de sua luta em torno dos direitos civis, ele também se notabilizou por defender os direitos das mulheres e se posicionar fortemente contra a Guerra do Vietnã. Em 1964, seus esforços foram amplamente reconhecidos e o renderam o Prêmio Nobel da Paz, sendo a pessoa mais jovem a recebê-lo até então. A luta de Martin Luther King foi brutalmente interrompida ao ser baleado na sacada do seu aposento, no estado do Tennessee, onde estava hospedado para apoiar a greve dos trabalhadores dos serviços de água e esgoto da cidade de Memphis. O assassinato ocorreu em 4 de abril de 1968, um dia após ele proferir aquele que seria o seu último discurso.
Malcolm X, nome de nascença Malcolm Little, nasceu no dia 19 de maio de 1925, em Omaha, Nebraska. Os pais de Malcolm eram membros da fraternidade chamada Associação Universal para a Melhoria do Negro. Quando Malcolm tinha 6 anos, seu pai morreu no que foi considerado um acidente de bonde, mas que a mãe dele acreditava ter sido um assassinato pela Legião Negra, um grupo supremacista branco. Malcolm tinha opções de estudar direito enquanto estava na escola, porém ele largou os estudos após um professor branco lhe falar que isto era muito para um preto. Desde os 14 anos, ele fazia bicos e quando se mudou para Nova York, começou a cometer alguns crimes pelos quais seria preso. A cadeia seria o ponto de virada para Malcolm. Ele se juntou à Nação do Islã, um movimento político e religioso negro. Vendo que o nome Little foi imposto pelos brancos, a sua família o trocou por X, que representa o nome dos seus antepassados que havia sido perdido. Após sair da cadeia, Malcolm começou a ministrar pela Nação do Islã. Em 1957, 3 membros da organização foram espancados brutalmente por policiais de Nova York e presos sem tratamento. Malcolm X e um pequeno grupo de membros foram até a delegacia para ver o que havia acontecido. Inicialmente, a polícia não permitiu a sua entrada, só cedendo mais tarde, após uma multidão crescer e começar a protestar. Malcolm conseguiu arranjar uma ambulância e tratamento para eles, inclusive a sua própria liberação. A Nação do Islã era diferente da maioria dos movimentos negros daquele período. Eles defendiam a superioridade negra e não a sua integração. Malcolm X, pessoalmente, era crítico das manifestações pacíficas, vendo neles como se fossem submissos aos brancos, e que comunidades negras tinham que lutar por si do jeito que pudessem. Ele também era a favor do retorno para a África, onde poderiam ser livres dos brancos. No dia 8 de março de 1964, Malcolm X, após desavenças crescentes com o comando da Nação do Islã, se desfilia dessa. Em abril, ele discursa defendendo que os negros votem com sabedoria, mas que peguem armas caso o governo não melhore suas condições. Ele parte em peregrinação para Meca, onde, ao ver muçulmanos de todas as cores interagindo como iguais, começa a crer que o Islã seria capaz de superar os problemas raciais. Após sua saída da Nação do Islã, suas ideias sobre os direitos civis mudaram. Ele ficou disposto a trabalhar junto dos outros e sugeria que o foco do movimento fosse além dos Estados Unidos e buscasse apoiar outros movimentos também no terceiro mundo. Ele deixou de acreditar na necessidade da separação de brancos e negros depois de sua peregrinação. Ao ser perguntado se os brancos ainda eram o diabo, ele afirmou: os brancos são seres humanos, na medida em que isto for confirmado em suas atitudes em relação aos negros. Malcolm X seria morto por assassinos associados à Nação do Islã no dia 21 de fevereiro de 1965. Movimentos posteriores, como Black Power, inspiraram-se em suas ideias. Angela Davis nasceu em 26 de janeiro de 1944, em Birmingham, Alabama. Ela estudou em uma escola pública segregada racialmente, inferior em comparação às escolas dos brancos. Porém, segundo ela mesma, a escola em que estudou lhe permitiu saber mais sobre as personalidades negras da história. Angela começou a se envolver ativamente na política ainda na adolescência, quando ganhou uma bolsa de estudos em uma escola particular progressista, onde teve o primeiro contato com os ideais socialistas. Quando estudava na Universidade de Sorbonne, Angela teve contato com a luta dos argelinos contra o colonialismo francês. Em 1967, Angela Davis retorna aos Estados Unidos, onde participou de manifestações sobre pautas como a brutalidade policial e o desemprego. Apesar de sua proximidade com o Partido dos Panteras Negras, Angela preferiu se filiar ao Partido Comunista Americano no ano de 1968. Em 1969, Angela era professora de filosofia da Universidade da Califórnia em Los Angeles. Ronald Reagan, governador do estado, tentou expulsá-la da universidade, alegando que ela era comunista e por isso não poderia permanecer naquele espaço. Porém, os tribunais decidiram que isto era inconstitucional e que ela pode continuar na universidade. Angela se envolveu na defesa dos Soledad Brothers, 3 homens negros presos acusados pelo assassinato de um guarda da prisão. Ela realizou palestras denunciando a repressão sofrida pelos 3 e por outros militantes negros. Em 1970, foi acusada de sequestro, assassinato e conspiração.
Naquele ano, o irmão de um dos Soledad Brothers utilizou uma arma de Davis para realizar um sequestro em um tribunal. Angela foi acusada devido ao fato da arma estar em seu nome. O presidente dos Estados Unidos chegou a celebrar sua prisão, a chamando de terrorista. A popularidade dela aumentou, gerando campanhas pela sua libertação. A prisão de Angela foi próxima de um ataque contra os Panteras Negras pelas autoridades americanas. Após ser inocentada, Angela seguiu exercendo sua militância política. Inclusive, foi candidata à vice-presidência dos Estados Unidos pelo Partido Comunista em 1980 e em 1984. Angela Davis buscou combater não apenas o racismo, mas também o machismo e o capitalismo. Além de escrever, ela se envolve ativamente na política, em coletivos, participa de debates e protestos de rua. O movimento dos direitos civis foi um marco dentro da luta por melhores condições para os negros. Embora seja um movimento de seu tempo, a memória das lutas e das pessoas que buscaram a melhoria da vida daquelas populações nos Estados Unidos continua viva e presente nos dias de hoje.